Esse grupo de amigos fica 5 anos sem se reunir, e para levantar a moral de um deles que estava passando por uma fase ruim, os caras resolvem organizar de novo alguns jogos malucos que eles faziam na juventude. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Jogos Entre Amigos, um filme de comédia lançado em 2019. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com Bob falando sobre o laço de amizade que une ele e os amigos, e sobre o desejo do ser humano de dominar os outros que vem desde os primórdios da humanidade. Então passamos para uma floresta onde os dois caras estão em uma disputa de paintball. E o Shelly surge do meio da mata surpreendendo o Bender e enchendo ele de tiros mesmo quando o cara estava rendido. Pra mostrar como ele é legal, o homem ainda dá um tiro no meio da poupança do colega. E ele é um ótimo amigo, hein? Porque tiros de paintball doem bastante dependendo de onde pegar. Mais tarde, na casa do lago dos avós do Bob, o Shelly estava se vangloriando de mais uma vitória, porque ele sempre vencia de todos, principalmente do Bender. E o cara se mostra um grande babaca falando besteiras dos amigos, além de sempre querer pagar de bonzão e ser o centro das atenções. Pra vocês terem noção do quão babaca ele era, o Shelly chama o Bender para um abraço, dizendo que não ia encher ele de tiros na próxima vez, e aproveita a oportunidade para acertar o tênis novo do amigo com tiros da sua pistola de paintball. Além deles, o grupo era formado por um cara chamado Durf, um sujeito bonitão metido ator de Hollywood, mas que na verdade trabalhava como motorista de escavadeira, cavando dutos de esgoto numa empresa familiar. E ele até consegue impressionar umas garotas com seu charme, porém isso acaba quando elas descobrem qual era o trabalho dele. Já o Bob é o amigo considerado o líder do bando, apesar do Shelly ser chamado de rei, e ele é apelidado de Bob Corleone em homenagem à família Corleone, que eram os mafiosos do filme O Poderoso Chefão. E o Bob aproveita a festa para passar aquela cantada na Tiffany, bem na hora em que o vacilão do Shelly surge fazendo as graças dele e abaixando as calças do cara. Mas isso não prejudica o lance dele com a Tiffany, porque ela estava muito na dele. E uma rápida curiosidade, pessoal, o ator Josh Duhamel, que dá a vida ao personagem Bob, foi quem escreveu e dirigiu esse filme, sendo essa sua estreia como diretora. Além disso, a ideia para a criação desse longa surgiu de eventos reais da vida do Josh e dos seus amigos, que participavam de competições semelhantes às retratadas no filme. Mas continuando com o filme, do lado de fora, o Shelly vai procurar o seu amado balde de bebida, quando a sua esposa, a Nick, chega doida para dar uma relaxada chamando ele para o quarto. Só que nessa hora, o Doc, que era o médico do grupo, e o Zane, que tinha um negócio de bronzeamento, chegam e chamam ele porque o Mark tinha ido de berço porque bebeu demais. Então, o fanfarrão resolve que era hora de baixar as calças e se esfregar na cara do maluco, deixando a Nick só na vontade. E o Bender é outro que acha aquilo uma infantilidade, por isso a mulher entrega a arma de paintball para ele, incentivando o cara a atirar no marido para dar o troco nos deboches dele. Inicialmente o cara se recusa, mas fica com tanta raiva do babacão que atira acertando os Países Baixos dele. E isso derruba o cara, fazendo todo mundo da festa se virar contra o Bender. 5 anos depois, descobrimos que o Bob agora estava namorando a Tiffany, e que todo domingo o casal ia até a casa dos pais dele almoçar, e a mãe do cara sempre fazia a mesma comida. A Tiffany, então querendo dar uma variada nessa rotina, dá a ideia deles relaxarem no banheiro da casa dos sogros, e o Bob fala como era estranho fazer aquilo olhando para uma foto da sua infância. E quem é que tem um retrato dentro do banheiro? Depois disso, o casal vai almoçar com os sogros, e a mãe do Bob questiona quando o cara vai pedir a namorada em casamento, mas ele foge da pergunta, quando a Mary Ann, a mãe do Shelly, liga para o Bob, e ele se surpreende porque fazia uns 5 anos que o amigo estava sumido. Então a mulher pede ajuda dele, mas se recusa a contar do que se tratava, até que os dois se encontrassem pessoalmente. Assim o cara sai, largando a Tiffany lá comendo com os pais, mesmo que a moça tentasse ir com ele para fugir daquela situação desconfortável. Logo, o Bob chega até a clínica de reabilitação onde o Shelly estava internado, após a Nick ir embora levando tudo que ele tinha. E lá, Mary Ann pede que o Bob reúna os antigos amigos, para fazer novamente os jogos na intenção de levantar a moral do filho. Inicialmente, o cara recusa, porque aquilo era muita imaturidade, mas a mulher convence ele, dizendo que Bob era o líder daquele bando e precisava fazer isso pelo filho dela. Em seguida, ele se encontra com o Shelly, que estava tão acabada que Bob não o reconhece, e eles começam a conversar, só que um doido surge e fica mexendo na cabeça do Bob, como se estivesse comendo as suas caspas. Mas o Shelly fala que ele estava na verdade era colocando coisas na cabeça do cara, e a dupla tem que esperar até o maluco terminar. Depois disso, eles vão até o quarto do fanfarrão, onde o Shelly estava tão desesperado pelo pó de Pirlim Pim Pim, que acaba dando uma fungada no pó de balas esmagadas. É aí que o Shelly conta sua história triste, revelando ao Bob que o tiro dado pelo Bender anos atrás lhe custou um ovinho de codorna, e por negligência ele acabou tendo uma infecção, que o fez perder o outro, de forma que agora ele não tinha nenhum dos dois. Isso acabou com ele, e com toda aquela pinta de macho alfa que o Shelly tinha. Por isso, a sua vida toda desandou, e ele foi parar ali. Ouvindo aquilo, o Bob também resolve desabafar, contando que a sua empresa ia mal das pernas, e ele agora morava em um AP de um quarto, e mesmo assim o cara se recusava a desistir. Depois ele conta sobre seus planos de organizar de novo o jogo entre amigos, e o Shelly o chama de louco, falando que foi isso que o colocou naquele lugar, deixando ele acabado e com tetinhas. Mas o Bob o convence ao lembrar o fanfarrão em que ele era o rei. Contudo, o Shelly tinha duas condições. A primeira era que o Bob não convidasse o Bender, já que foi ele quem deu o tiro que lhe custou o primeiro ovo de codorna. A segunda era que o Bob deixasse ele contar aos demais sobre a falta das suas amiguinhas, e o amigo concorda com tudo. E aí os dois selam um acordo com um abraço, mas como a amizade deles é bem tóxica, o Bob aperta os peitinhos do Shelly e recebe uma bolacha por isso. Então o cara começa a ligar para geral,
hospital e convidar os antigos amigos. O Doc estava no meio de uma consulta e fica tão empolgado com a notícia que acaba derrubando o senhorzinho que ele estava atendendo. Já o Zane começa a se exercitar mais rápido de tanta felicidade, e o Durf atende a ligação no meio de um teste de elenco para uma série, também ficando muito feliz com a novidade. Ele fica tão alegre que começa a tietar um ator famoso que estava competindo com ele pela vaga na série, gravando um vídeo para fingir que os dois eram amigos, aumentando assim a popularidade do Durf e passando a impressão de que ele era alguém importante. Mas na verdade o ator era um grande fracassado, e para se ter uma noção de como ele era ruim, o cara liga para o seu irmão, o Jack, pedindo dinheiro, e além de não conseguir nada, ele ainda recebe uma grande lição de moral, porque a irmã dele estava grávida, e mesmo assim estava se esforçando para trabalhar na empresa da família. Enquanto isso, o Bob chega na sua imensa mansão, onde vários carros bolados estão estacionados do lado de fora, mostrando que o lance da sua empresa não estar indo bem era uma grande mentira. Lá a Tiffany estava esperando por ele, dizendo que queria fazer uma viagem de férias, só que ao saber que ele organizaria novamente aqueles jogos infantis, a mulher não fica nada feliz, e o Bob tenta contornar a situação. Mas a gota d'água para a bonitona é quando o Bender chega ali batendo na porta e fazendo um escândalo, xingando que nem um maluco, por isso ela resolve ir embora. Aí o Bob vai até o amigo, que era tão folgado que já estava jogado na piscina, e de lá o Bender conta que ficou sabendo da reunião planejada pelos amigos, querendo entender o porquê do Bob não ter ligado pra ele. E o Bender também conta que precisava urgentemente de um lugar para dormir, pois estava morando na van da sua mãe desde que torrou toda a herança dela. E o Bob, é claro, não queria magoar o sentimento do amigo, e mente falando que para participar daqueles jogos, os amigos tinham combinado de pagar uma taxa de $10.000. Com isso, ele esperava afugentar o colega, já que o Bender não teria essa grana toda para pagar a tal taxa. E o cara até tenta pegar um trocado emprestado com o Bob, mas ele mente de novo, dizendo que a sua empresa estava passando por problemas financeiros. O Bender não acredita muito nisso, por conta da mansão e dos carros, concluindo que na verdade toda aquela história era porque não queriam que ele fosse por conta da treta com o Shelly, começando a fazer um escândalo onde o Bob é obrigado a revelar que o fanfarrão tinha perdido os 2 ovos de codorna. Depois disso, o Bob faz o amigo ir embora, e o Bender vai sem muito drama, mas ele fica bolado ao ver a Tiffany indo embora dali de helicóptero. Então, o Bender faz de tudo para reunir o dinheiro, vendendo as últimas coisas que a mãe dele deixou antes de partir, descobrindo assim que a aliança de noivado da mulher era uma falsificação. Por isso, o cara da loja de penhores oferece uma merreca por tudo aquilo. Ele ainda tenta negociar para ver se o sujeito aumentava a oferta, mas o cara aprendeu com o maluco do trato feito, e não cedeu nem um pouco. E para piorar, o Bender ainda tem que pagar 5 pratas para comprar de volta a foto da mãe que estava em um medalhão. Depois disso, ele rouba o dinheiro de 2 garotinhas que estavam vendendo limonada, e tem que fazer mais algumas coisas inapropriadas para juntar a grana. Já na casa do lago, o Bob continua bem triste, porque a Tiffany o deixou. Ele até liga para ela, mas a mulher não atende, e ele deixa um recado se declarando para a moça, enquanto ela ouve tudo e chora. No dia seguinte, a mãe do Shelly deixa ele ali, e o cara conversa um pouco com o Bob, que resolve abrir o jogo e revelar que na verdade a vida foi muito boa para ele, tanto que a sua empresa foi vendida por $380 milhões. Nessa hora, o Zane e o Doc chegam, e veem o Shelly que estava tão acabado que pensam que era o pai do Bob, mas ficam bem felizes ao descobrirem quem ele era realmente. Mais tarde, o Durf chega fazendo uma brincadeira com o Shelly, e o cara diz que estava com saudade dessas coisas, se desculpando por não ter respondido nenhum deles durante todos esses anos. É aí que ele fica muito bravo ao ver o Bender chegando. Ele tenta se desculpar com o Shelly, dando ao cara suas sementes de presente para o amigo poder ter filhos. Inicialmente, geral acha aquilo muito nojento, e o Bender explica para todo mundo que o Shelly não tinha mais os ovos de codorna, por isso daquele presente. Aí mais uma vez o cara não fica nada feliz, porque ainda não tinha contado para ninguém sobre aquilo, mas ele disfarça bem e finge ter aceitado o pedido de desculpas. Animado por ter feito as pazes com o Shelly depois de vários anos, o Bender vai até o bar carregando os $10.000 que tinha conseguido juntar, quando ele recebe um balde de água fria, porque o cara descobre que não existia taxa nenhuma. Isso é claro que deixa ele muito bolado, já que o Bender vendeu as últimas lembranças da sua mãe, e o Bob fica contra a parede, resolvendo abrir o jogo e contar que aquilo foi para não magoar o amigo, mas na verdade ele não foi convidado. No entanto, o ricaço conserta tudo ao falar que colocaria $150 mil naquele jogo, e todos ficam bem animados com isso. Assim, eles começam a primeira de uma série de várias atividades, que seriam completar uma sequência de desafios e cruzar a linha de chegada primeiro. O primeiro desafio era um concurso de quem comia mais rápido, e nessa tarefa eles teriam que devorar uns espetinhos de cachorro quente, sendo que o Zane é o primeiro a terminar porque ele engole tudo de uma vez. Depois, os 5 tem que rolar ladeira abaixo dentro daquelas bolas infláveis, e é claro que isso é uma nojeira total, porque geral vomita os cachorros quentes. A terceira tarefa é esmagar uma melancia usando uma parte do corpo, e em seguida eles passam por uma selva de fitas eletrificadas para depois passarem por um rio de lama e chegarem a um campo de motocross. Na penúltima prova, o grupo tem que rolar toda a água de um galão, e o Zane garante que ia sugar o líquido mais forte que o Bender, lá ele. Por fim, a última tarefa é descer em um enorme escorrega se atirando contra a fita de chegada. E aí o grupo começa a lutar, não querendo que o outro cruze a linha primeiro, só que o Shelly se desvencilha da luta e pula antes de todo mundo, mas ele não ganha altura para romper a corda, perdendo o desafio, e quem ganha é o Bob, porque ele é o primeiro a atingir o alvo. Após isso, eles fazem mais algumas disputas, como a competição de caiaque e a briga de bastões sobre uma prancha, e à noite o grupo de amigos vai até um bar que costumavam frequentar na sua juventude. Lá o Bob passa mais uma tarefa, tomar um laxante e fazer uma mulher pagar uma bebida
bebida e dançar com eles antes que os caras liberem o barro. Assim todos tomam um laxante e vão à caça. E o primeiro a se dar bem é o Zane, que chega elogiando a bolsa de uma mulher. Por isso ela simpatiza com ele e lhe paga a bebida, e depois vai para a pista de dança. Já o Bender encontra uma moça tão maluca quanto ele, e também termina na pista. Enquanto isso, o Shelly não tem nenhuma sorte, pois todas as mulheres fugiam dele, e o cara termina apanhando de um anão que foi defender uma das moças que ele estava importunando. E o Bob até consegue alguém para pagar a bebida para ele, mas termina passando a noite toda desabafando com ela sobre a Tiffany, e se borra na cadeira. Já o Doc usa o fato de ser um médico para atrair uma loira, mas acaba fazendo a mulher dar um jeito no pescoço ao pagar de quiroprata, e termina se borrando antes de dançar com ela. Então apenas chegam 3 dos amigos à pista, mas o Bender joga sujo ao convencer o Zane a dançar break, e quando ele abre as pernas para fazer um passo de dança, ele se suja. Depois é a vez do Durf, que não tinha tido dificuldade para arrumar uma loira e levar ela pra pista, só que ele não se aguenta também, e o Bender sai vencedor dessa disputa por ter aguentado mais tempo. No dia seguinte, os amigos amarram uma carne na testa de cada um, ficando apenas com a cabeça à mostra e o resto do corpo protegido embaixo de um tapume. Aí antes de explicar o que aquele desafio se tratava, o Bob acende uma samambaia compartilhando com os colegas, e então ele revela que aquilo era um teste de coragem, onde o último a ficar com a cabeça de fora seria o vencedor. Nessa hora, ele libera a entrada de um enorme lagarto, e o Bob junto do Durf são os primeiros a vazarem dali. Em seguida, o lagarto vai pra cima de Doc, mordendo o rosto dele, e o cara foge, restando apenas o Shelly e o Bender. Mas o cara da van arrega logo, e o fanfarrão se consagra o vencedor. Mesmo assim, ele continua lá encarando o lagarto, e em um surto de selvageria, ele morde a língua do bicho, apavorando os demais. Mais tarde, o Shelly fica marolando olhando para o fogo, quando o Bob chega se desculpando pelas mentiras que contou, e sobre o fato do Bender estar ali e saber dos ovos de codorna. Aí o Shelly finge que está tudo bem, e resolve se vingar dos amigos fazendo umas pinacoladas pra eles, adicionando sementes do Bender na bebida, que todos bebem felizes sem saber dessa nojeira. E digamos que essa vingança ainda é pouco pro cara ter perdido as bolinhas, né? Nessa hora, o Durf resolve mostrar aos amigos o vídeo de um comercial que ele tinha feito. E cara, o negócio é péssimo, tanto a atuação dele quanto o roteiro do comercial. E aí todo mundo usou o Durf por conta daquilo estar muito ruim. E após o Bob conferir as notas dos colegas, definindo que os 3 finalistas seriam ele, o Bender e o Shelly, o Durf decide se embrenhar no meio da floresta bolado com os amigos. Já na casa do lago, os amigos dão por falta do cara e resolvem sair para procurá-lo. Só que o Shelly finge estar caindo de bêbado e pede que o Bender fique tomando conta dele. Assim os 3 saem em busca do astro de Hollywood fracassado, o encontrando perto de uma cabana, sendo atacado por um bicho que parecia fofinho, mas na verdade era o cão chupando manga. E após dar conta do bicho, o Durf se vira para os amigos, começando a desabafar. E aí o Doc tenta fazer ele se acalmar, só que o Zane incentiva ele a falar tudo e usar aquela raiva para interpretar, mandando o Bob gravar tudo. Então o cara arma uma cena digna de Oscar, só que não, mas ele fica satisfeito com o resultado porque tinha improvisado, enquanto o Bender é sequestrado pelo Shelly que pretendia se vingar. Pela manhã, o fanfarrão prende o Bender em uma árvore e começa a quebrar a van que pertenceu à mãe dele. Por isso o cara fica desesperado, mas ele não arrega, e o Shelly resolve atirar a van contra uma árvore. Nisso o restante do grupo chega, e o Bender fica muito bolado por ele ter destruído a van da sua mãe. É então que ele revela que não foi ele quem atirou nos ovos de codorna do cara, e sim a Nick. Mas o Bender deixou o colega acreditar que tinha sido ele, porque o cara mereceu aquilo, e mereceu mesmo. Bolado, o Bender exige as suas sementes de volta, e o Shelly dá risada, revelando que tinha colocado aquilo na bebida dos amigos. E geral fica com nojo, menos o Zane que pareceu gostar disso, e aparentemente reconheceu o gosto. Nessa hora, o Bob fala que esse era o tipo de loucura que eles faziam, mostrando a tatuagem que fez quando estava bêbado, e o Zane mostrou a cara do Zac Efron tatuada em sua coxa, também feita sobre o efeito de álcool. Aí o Bob faz um breve discurso dizendo que eles sempre sobreviveram a tudo isso, e esse era o poder da sua irmandade. Por isso eles iam superar aquilo também, e depois o grupo vai para a prova final. Nela, os 3 finalistas precisavam chegar até um pote com grana, mas para isso eles tinham que sobreviver aos outros competidores, que usariam uma roupa especial para aguentar as flechadas que receberiam. E é isso mesmo, eles vão ter que correr enquanto os outros atiram flechas neles. E para demonstrar o quão boa é essa roupa, o Bob faz o Bender atirar uma flecha nele, e ele finge que se machucou, mas foi apenas para assustar os amigos. E é incrível como os caras caem nisso, sabendo que os amigos são tudo da zoeira. Mais tarde, antes do jogo começar, a bonitona da Tiffany surge ali, porque ela resolveu que queria voltar com o milionário do Bob. E além dela, estavam presentes os 3 amigos que não se classificaram para a final, os pais do Bob e a Mary Ann, e mais alguns figurantes que não servem para nada. E após a Tiffany disparar o tiro para que o último jogo comece, os rapazes se escondem no mato, mas o Bob dá mole ao acenar para a namorada bonitona, e recebe uma flechada na mão vinda do Bender. Mesmo assim, o jogo continua com os outros 2 competidores, e o Shelly começa a provocar o Bender, porque sempre vencia dele. Mas o cara da van promete que dessa vez seria diferente, e ele quase consegue pegar os 100 nozes, mas o cara acaba tropeçando e fazendo o Bender errar a flecha. Por isso, o Shelly fica uma flechada da vitória, atirando bem na cara do colega, só que o maluco consegue segurar a flecha com as mãos, entrando em luta corporal contra o fanfarrão, que termina com o Bender enterrando a flecha no peito do Shelly. Assim, ele ganha a competição, e os figurantes entram no campo do jogo, ao mesmo tempo em que a Tiffany corre até o Bob, para ver se ele estava bem, entregando a ele um diamante enorme que ela tinha comprado para o namorado pedi-lo em casamento. Só que o Bob fala que não era aquele tipo de cara, e que ele queria realizar aqueles jogos todos os anos, e a mulher não aguentaria
queria isso. Por isso eles terminam o relacionamento ali mesmo. Só que a Tiffany leva isso pro coração, descendo a porrada nele e nos amigos que tentam defendê-lo. Então, além da mão ferida pela flecha, ele termina todo arrebentado, mas feliz porque tudo parecia estar no lugar certo. E no caso, ele tava falando da vida, porque os ossos com certeza estavam quebrados. Um tempo depois, vemos que o Zane enfim resolveu sair do armário e contar tudo para o Doc. Mas ele já sabia disso porque o amigo vivia dando bandeira. Já o Durf finalmente havia conseguido papel em uma série de Hollywood, e o Shelley tinha voltado para sua altarice costumeira, enquanto o Bender fazia de tudo para falar com ele, mas sempre tinha suas ligações recusadas. Um dia ele resolveu tomar uma medida drástica, e o Bender chamou o maluco da casa de penhores e fingiu que tinha levado um tiro. Depois, o vendedor encerrou o sequestro do Shelley. Assim, o Shelley fica bastante bolado, dizendo que o dono da loja de penhores tinha finalizado seu melhor amigo, e o Bender fica bem feliz em saber disso, revelando toda a farsa. E encerramos com o cara dizendo que usou o dinheiro do prêmio para comprar 2 vozes novas para o Shelley, que deixa ele muito feliz. Fala galera, vocês teriam um amigo malo igual o Shelley? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.